Qual é o verdadeiro nome de Deus, hein? É Yahweh, Yahvé, Javé? Já parou para pensar nisso? E como é que ele gostaria que a gente chamasse ele, né? Será que nesse nome tem alguma mensagem que seja relevante para nossas vidas? Será que essa preocupação de saber qual é a pronúncia correta do nome de Deus, será que isso é importante, não é? Eu quero aqui dividir com você um pouco o que eu penso sobre isso e a parte que eu vejo que é mais edificante, né, nessa questão do nome de Deus. Assim, esse assunto é um assunto hiper teológico, né? Envolve hebraico, envolve história da língua hebraica, e eu não quero fazer um vídeo teológico, não. Eu sou um cara assim que está sempre antenado, né, ouvindo vários teólogos. Eu aprendo muito com eles, mas a minha ideia aqui no canal é sempre trazer algo simples, né, que possa edificar a vida de quem está me assistindo, né, mostrando talvez um novo ponto de vista, talvez uma outra forma de ver. Talvez eu possa falar aqui nesse vídeo alguma coisa que não é o que você está pensando ou você pensa diferente, mas eu quero te pedir assim, fica até o final do vídeo, assim, assiste a mensagem completa, que eu creio assim, que isso vai edificar a sua vida, né? Isso vai acrescentar em algo para você. E assim, a meta desse vídeo, né, vai ser responder uma pergunta simples, né? Como é que Deus quer que a gente o chame? Porque eu acho que no fim essa que é a questão principal. Mas assim, antes da gente responder isso, né, vamos voltar na primeira questão, né? Mas afinal de contas, qual que é o verdadeiro nome de Deus, né? Sobre a escrita do nome de Deus, há uma concordância basicamente de todos os teólogos, né? Que o nome de Deus são as 4 consoantes, né? Que é Y, H, W, H. Porém, quando a gente fala da pronúncia, então vem diversas formas de pronúncia, vem diversas teorias teológicas muito bem fundamentadas, né, que não vão só na questão da tradução do hebraico, mas vão na questão histórica da língua. E aí é um assunto assim para quem gosta de ficar ali horas lendo livros e mais livros, né? Aí tem a pronúncia mais popular, né, que é o Jeová. Alguns vão dizer que é Yahvé, e aí vão ter outros que vão falar que é Yehowa, né? E agora uma galera aí falando que é Yahweh, e tem uma galera também que vai defender que é Yahé. Bem assim, aí vai surgir vários assuntos que aí você vai lá no fundo, vai envolver o hebraico, vai envolver a história da língua, vai ficando um negócio assim. Mas o problema assim que eu vejo nessas questões desse nome, um monte de pronúncia, que acontece também com o nome de Jesus, né? Que o Jesus é o popular e vai ter o Yeshua. O que me preocupa nisso é quando a galera assim coloca uma posição que, nossa, tem que ser isso aqui é verdade, isso aqui é revelação de Deus, isso daqui é isso, quem não está falando isso está fora da visão. E aí começa a entrar numa noia, né, digamos assim, que isso me preocupa, né? E o evangelho é uma coisa simples, eu tenho aprendido isso, eu tenho experimentado isso e eu gosto de falar isso, não porque é bacana, não, porque isso tem funcionado na vida das pessoas que eu conheço, tem funcionado na minha vida. Nós temos experimentado um evangelho simples, mas poderoso, né? Que muda algo em nós, que funciona. Quando eu começo a ver algumas coisas muito complicadas, assim, eu fico um pouco preocupado. Eu quero trazer assim, um ponto de vista simples dessa questão, mas também poderoso, né? Para que você venha assim, refletir comigo. Será que esse foco tão grande em achar o nome correto, em achar o vocabulário correto e defender isso como uma verdade absoluta, será que é esse o caminho, né? Eu quero que você reflita duas coisas simples aqui para a gente começar a falar sobre isso. A primeira pergunta, né, que eu quero que você reflita é a seguinte: você confia mais na sua capacidade de ouvir a voz de Deus ou você confia mais na capacidade que Deus tem para falar com você? Entendeu? Vou repetir, olha só, você confia mais na sua capacidade de ouvir Deus ou você confia mais na capacidade que Deus tem de falar com você? Eu confio mais na capacidade que Deus tem de falar comigo, de falar com a humanidade, né? E quando eu vejo esses assuntos assim, onde várias correntes teológicas, e é tão difícil de você entender e descobrir a forma correta de pronunciar o nome de Deus, quando você vai a fundo mesmo em diversas questões, né? Quando você não se baseia só num vídeo de uma pessoa e você começa a estudar o assunto, você vai vendo que é tão complicado, você pensa, bem, será que Deus falhou na forma de se comunicar com a gente? Para a gente ficar com dúvida?
Não, eu não consigo acreditar que Deus tenha falhado. Eu não consigo acreditar nisso. Eu penso o seguinte, que ele é perfeito em se comunicar. Quando ele quer se comunicar, ele não quer deixar dúvida, ele quer que a gente tenha certeza de algo. Então, se ele não está se importando com isso, eu entendo que para ele isso não tem tanta relevância assim. Que tem coisas mais importantes que a gente está deixando para trás, coisas mais simples e óbvias que a gente está deixando passar. Outro ponto sobre isso também, que é algo básico que a gente entende, é que Deus ele olha o coração, Deus não olha a aparência de nada. Então é vocabulário, é aparência, a questão que o que está por trás, qual a intenção do nosso coração. Temos temor, né, desse Deus, sabemos qual Deus nós estamos falando, então não é a palavra que eu uso, mas em si o que aquela palavra é para mim e qual o significado dela para a minha vida. E é sobre isso que eu quero levar você a refletir, né? Quando a gente pensa na pergunta, como é que Deus quer ser chamado? Passa por essa questão, o que significa de fato o nome dele, né? O que significa essas 4 consoantes, né? YHWH. De onde é que surgiu isso? De onde vem essa expressão? Essa expressão vem em qual contexto? Essa expressão acontece lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Moisés tem aquele encontro com Deus na sarça ardente, né? E Deus quer enviar ele para libertar Israel. Então ele faz uma pergunta, quem eu vou dizer que me enviou? Qual é o seu nome? Ele pergunta para Deus. E Deus responde a Moisés, é interessante a gente entender o contexto de Moisés naquela situação. Moisés era um cara que foi criado em meio aos egípcios, ali onde tinham vários deuses egípcios, e cada deus com seu nome, cada deus com a sua função, né? Então tinha um deus que fazia aquilo, tinha um deus que fazia aquilo outro. Então quando ele pergunta para Deus qual é o seu nome, ele está querendo saber, olha, o que você faz? O que você vai fazer? Qual é o seu poder? Qual é a sua força? Né? O que você tem a oferecer para a gente? Né? E aí Deus responde de uma forma que é daí que surge o nome dele. Né? Ele responde o seguinte, olha, eu sou o que sou. Diga para o povo que eu sou, mandou você. E essa palavra, né, que na verdade ela é um verbo, alguns teólogos dizem que o melhor verbo seria no futuro. Né? Eu serei o que serei. É nessa resposta que está a essência ali desse Deus que a gente serve, porque ele está dizendo, olha, eu vou ser um Deus que será o que será, eu vou ser um Deus que vai se revelar a você, vou ser um Deus que você precisa experimentar. E isso tem tudo a ver, isso é muito simples, porque você vai continuar lendo as Escrituras e você vai começar a ver que Israel, conforme ele vai usando essa palavra, né, no caso, a palavra popular, no caso Jeová, com Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, me deu vitória, Jeová Rafá, o Senhor é minha cura, Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Então ele vai usando essa palavra ligada a uma experiência que ele vai tendo com Deus. Então ele experimenta e coloca mais um nome ali, né? Mais um sobrenome, porque está ligado não a algo que ele leu, mas algo que ele experimentou. Então o nome de Deus está revelando isso, né? Um Deus que quer se revelar, um Deus que quer que você o experimente, não que você o conheça com somente uma biografia, né? Então eu leio uma biografia e eu sei tudo sobre aquela pessoa. Deus não quer ser só foco do seu estudo. Deus quer se revelar a você. Ele quer revelar todas as características dele a você. Essa é a essência do nome de Deus. E quando a gente pensa na importância do nome de Deus, essa é a principal importância. E outra é entender de fato que Deus é esse, né? Que esse Deus ele não é um Deus que apareceu agora, não é um Deus novo, não é um Deus que está dormindo. Quando ele fala no contexto ali para Moisés sobre o seu nome, sobre quem ele é, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele está dizendo o quê? Que ele é um Deus que não estava dormindo, apareceu de repente, mas ele é um Deus que está construindo na história da humanidade algo. Né? Então, esse Deus não é um Deus que apareceu agora por um guru espiritual que de repente tem a revelação do celeste. Não, é um Deus que não estava dormindo, ele estava acompanhando a humanidade até aqui. Então a importância do nome de Deus é basicamente essa, é entender que ele é um Deus que está marcando a história da humanidade. Seja você chamar ele de Senhor, Eterno, seja qual seja a pronúncia, a importância é você saber que esse Deus ele tem marcado a história, ele tem te seguido a humanidade até aqui, ele tem te seguido até hoje, até mim, até você, e ele quer se revelar, ele quer se mostrar. E afinal de contas, aonde que ele quer nos levar? Em qual ponto ele quer nos conduzir, né? E aí eu quero responder à pergunta que eu fiz, né? Como que ele quer que a gente o chame? Com Israel, ele começa dizendo o seguinte, olha, eu vou me revelar a vocês, eu serei o que serei.
Então Israel ele começa a experimentar. Talvez como você aí tenha experimentado Deus em algum tempo da sua vida, né? Num tempo de uma doença, você experimentou o Yahvé Rafá, o Deus que cura. E num certo período da sua vida de luta, onde você já não sabia mais o que fazer nas suas batalhas da sua vida, você experimentou o Yahvé Nissi, né? O Deus que é a sua bandeira, que foi na sua frente e te ajudou numa situação. E nessa caminhada você vai experimentando um Deus, ele está te conduzindo a algo. E essa caminhada que Israel vai tendo com Deus vai impactando, né, ele. Chega um momento que eles conhecem o Yahvé Kadesh, né, o Yahvé Mikadesh, né, o Kadosh, o Santo. Né? E é nessa hora que você tem um encontro com a santidade de Deus que você vê de fato quem você é. Não sei se você já teve essa experiência ainda com Deus, de você conhecer a santidade dele, mas essa experiência é uma experiência crucial que começa de fato a gerar uma mudança radical em nossas vidas, porque quando a gente conhece a santidade de Deus, onde Deus é santo, é que a gente começa a ver o quanto a gente é pecador, o quanto que a gente é impuro, enquanto que a gente não presta. Porque na maioria das vezes a gente se compara sempre com o pior à nossa volta. O nosso grau de comparação é o que a gente vê. Você se compara com aquilo que você vê. Então você olha para a sociedade à sua volta e você pensa, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um cara bom, eu sou alguém bacana, né? Eu estou até acima da média. Por quê? Porque você se compara com aquilo que você vê. Agora, quando o Yahvé Kadesh, quando o Santo dos Santos se revela a você, quando aquele que é santo se revela a você e você vê a santidade dele e você se compara com ele, aí você vê que você não presta, aí você vê que você está sujo, aí que você vê que você está perdido, aí você vê que o inferno te chama para uma condenação justa. Aí você precisa conhecer o Yahvé Jireh, o Deus da provisão. E o que ele vai prover? Ele vai prover um cordeiro. Ele vai prover um cordeiro para morrer no seu lugar. Ele mesmo vai se fazer carne e vai prover a solução dessa santidade que você não tem. Essa é a experiência de conversão que qualquer cristão deve passar. É simples e impactante. O Deus que se tornou propiciação pelos nossos pecados. E tudo isso Deus está nos conduzindo para o entendimento de quem nós somos e de como nós devemos chamá-lo. É em Jesus que a gente aprende algo simples. A gente está falando aqui sobre como é que Deus quer que a gente o chame. Já parou para pensar como é que Jesus chamava Deus? Era como? Era Yahvé? Era Yahweh? Né? Como é que Jesus chamava o Eterno? Jesus chamava o Eterno de Pai. E foi assim que ele ensinou os discípulos a chamar. Os discípulos perguntaram a Jesus, como é que a gente deve orar? Ele falou, olha, quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai Nosso. Então, é tão simples, cara. Depois desse processo que Deus vai se revelando a gente com a sua santidade, e a gente se arrepende dos nossos pecados, e aí a gente começa a viver uma intimidade com Ele, a gente começa a viver a paz dEle. Ele está nos conduzindo para um lugar de filho, onde a gente vai chamar Ele de Pai. Simples assim, Deus quer ser chamado de Pai. E no Romanos 8, Paulo escreve que o próprio Espírito testifica isso que o Filho falou, olha, chama Deus de Pai. E Paulo vai escrever lá, olha, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas vocês receberam um espírito de adoção, pelo qual vocês chamam Abba, Pai, que é o quê? Que é papaizinho, que é papai querido. Então você quer um nome para chamar Deus, você quer a pronúncia correta para chamar Deus? É aquela que até criancinha que mama no peito sabe, é papá, papaizinho. É assim que Deus quer ser chamado pela gente. Então isso que é o evangelho simples de Deus. Ele quer nos conduzir numa caminhada onde a gente vai começar a se reconhecer como filho. E de forma do Espírito nós vamos o chamar de papai, de papaizinho querido. É simples assim. Então fuja o seu coração dessa confusão, né, de nomes e de pronúncia, onde você fica discutindo com um com o outro qual é a melhor pronúncia, e como se a gente precisasse de saber uma coisa especial para ser alguém especial. Não! Deus quer que você o chame de papai. Deus quer que você o conheça e tenha experiências com Ele, quer ir se revelando a você
da forma mais íntima, na forma que te transforma, na forma que toca o teu coração, na forma que te ensina, na forma que faz você pedir perdão, na forma que faz você experimentar a misericórdia dele e faz você devolver misericórdia, na forma que faz você experimentar o amor dele e faz você devolver o amor dele. Ele quer filhos, filhos que fazem aquilo que o pai está fazendo. Deus, não coloque Deus numa caixa, Deus é simples, o que ele quer de mim, de você, é que a gente chame ele de papai, que a gente experimente, dia após dia. Dia após dia, Ele está nos conduzindo para simplesmente chamá-lo ele de papai. Tá bom? Essa é a palavra aqui, né, que eu falei. No fundo, eu só queria terminar dizendo isso. Chame Deus de papai, tá bom? Que a paz do papai esteja com você. Que o papai venha te abraçar, que o papai venha te tocar, que o papai venha te encher e que você a cada dia mais conheça mais desse evangelho simples que o papai está ensinando para os seus filhos. Do seu maninho, do seu irmão em Cristo, né? Que papai esteja contigo.